O Fala Cidade da Semana foi às ruas para saber das pessoas como conviver com os efeitos da seca, uma vez que este ano a região registra um dos menores índices pluviométricos das últimas décadas. Confira os depoimentos. Fala Cidade, a voz do povo na TV, interagindo em prol da cidadania. O Vale do Jequitinhonha está localizado no semiárido mineiro, marcado por longos períodos de estiagem. Acabar com a seca aqui é impossível. Entretanto, os governos têm como planejarem ações para amenizar seus efeitos. E para você, o que fazer para conviver com a seca? O Fala Cidade vai às ruas ouvir a sua resposta. Eu acredito que é preservar as nascentes, é ficar observando se não está sendo pisoteada pelo gado, né? Cercar essas nascentes, conservar os rios, não deixar, não desmatar, né, ali ao redor para que eles não sejam assoreados. E aí, se não for assim, se a gente não preservar as nascentes e os nossos rios, riachos, lagos que tem por aí, né, a tendência é a gente ficar cada vez mais sem água. Então, ter o cuidado mesmo de observar. Eu acho que não tem uma receita de como viver com a seca. Eu acho que o caminho, né, é assim, quem está no campo, ele já sabe viver tem as alternativas dele de plantio, saber como conviver, qual planta vai dar melhor nesse ano de seca. Então eu acho que o caminho, né, para a gente é a agroecologia, que é a forma melhor assim, de convivência com o ambiente, que você não precisa estar introduzindo. Eu acho assim, que o principal é entender que em algumas épocas do ano não chove, mas durante o ano tem chuva. Se a gente conseguir guardar essa chuva na época que chove, né, para a gente utilizar ela na época que não chove, é a principal estratégia, assim, eu acho, né. A gente vê principalmente essas tecnologias desenvolvidas pela ASA, né, articulação do semiárido, dessas caixas, né, que captam água através do telhado da chuva, essas barragens subterrâneas, várias tecnologias assim, que você guarda a água da chuva na época para você usar ela na época que não está chovendo. O Jequitinhonha é uma das regiões mais secas de Minas e do Brasil. Atualmente, a região assiste assustada ao desaparecimento de dezenas de pequenos rios e córregos, que eram perenes e que atualmente só correm no período de chuva. Muitos sequer existem mais. Em função disso, casas são abandonadas em vários pontos da zona rural, denunciando um êxodo que também é consequência do desaparecimento dos rios e córregos da região. A gente vai, né, acreditar que é possível conviver aqui com tecnologias que não sejam aquelas da indústria da seca, né, onde a gente sempre teve, né, por parte aí dos governos, o caminhão-pipa, né, o poço artesiano, que na verdade nunca resolveram os problemas. E a gente tem hoje tecnologias mais baratas, né, como cisterna de placa, né, barragens, né, subterrâneas e outras tecnologias de armazenamento de água, né, no solo e nas plantas, que resolve muito mais o nosso problema. Primeiro é você pensar no racionamento do uso do recurso hídrico, né? E outra coisa para durar bastante tempo é você pensar em guardar água, né? Quando essa água cai na quantidade que ela pequena, nós precisamos de garantir que ela infiltre e seja armazenada, né, no solo, em caixas, né? Então eu acho que, pensando no meio rural, né, você precisa de pensar em cobertura do solo para poder permitir que quando essa água cai, na quantidade que ela tiver, que ela fique o máximo possível no solo. Então a cobertura do solo é importante. Este ano, o Jequitinhonha registra uma quantidade de chuva abaixo da média histórica. O vale agoniza numa das piores secas enfrentadas na região. Enquanto os produtores rurais calculam os prejuízos na lavoura, o gado procura na terra seca o que restou para pastar. Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, dos 109 municípios que tinham decretado situação de emergência por causa da seca, 27 são do Jequitinhonha. A alternativa é um resgate da agricultura familiar já tradicional, esquecida em detrimento do modelo, né, de produção do capitalismo, que é a produção em massa. Esse modelo, né, da agricultura familiar, ele vem relembrar a utilização dos recursos naturais, né, a valorização desses recursos naturais. Falando em seca, a gente tem aí o desmate, a gente tem as queimadas que tem feito com que os rios se tornem cada vez mais escassos na nossa região. Nas políticas públicas de iniciativas governamentais dizem que tem que combater a seca. No nosso entendimento, enquanto organizações dos movimentos sociais,
e ao mesmo tempo, enquanto observando as pessoas no seu dia a dia, na labuta com a terra, com a vida no campo, a gente percebe que não se combate seca, de fato. Essa fala eu acho que vale para observação a nível mundial. Então, na verdade, convive com a seca. E conviver com a seca é buscar todas as alternativas possíveis. Então, se a gente quiser, a gente planeja. E planejar é de fundamental importância para conviver com a seca. Há décadas, o Jequitinhonha sofre com as consequências da seca. Ela se repete em períodos cíclicos e até hoje a maioria das ações implementadas pelos governos é paliativa, como distribuição de cestas básicas e água através de caminhões-pipa. Está mais do que na hora da região ser contemplada com ações duradouras e coordenadas, porque senão corre um sério risco da sua população diminuir drasticamente. Fala Cidade. A voz do povo na TV. Interagindo em prol da cidadania.